Bom dia, ouvintes dos Agronautas. Quarta-feira de cinzas, 5 de março de 2025. Após um carnaval escaldante no Rio Grande do Sul, a gente resolveu falar sobre bem-estar animal, tá? Porque entendemos que este é um tema extremamente relevante hoje dentro da pecuária de corte. Não é um tema novo. Poderia dizer que nos últimos 15, 20 anos tem se falado cada vez mais de bem-estar animal, mas é um tema que ganha cada vez mais força quando se fala em consumidor, quando se fala em cadeias produtivas, na busca de mercados. E, nós vamos fazer um debate sobre o tema, um pouco da nossa visão. E também nós temos uma convidada que eu vou deixar para Ana Doralina fazer a apresentação. Bom dia a todos, bom dia, colegas, a todos que nos ouvem nesse momento, aonde estejam, o horário que estejam, coisa boa estarmos reunidos de novo e ainda mais com esse assunto, né, que é super importante, que muita gente tem discutido. Ultimamente tivemos alguns avanços aí nesse sentido, nessa construção que é o bem-estar animal. Mas a nossa convidada, que é o principal aqui, eu já conheço ela de algum tempo, né, de dentro das indústrias, nos encontramos algumas vezes. A Nathalie, que é uma querida que faz um trabalho extraordinário, Nathalie Brito, que é médica veterinária, colega, formada na Universidade de Santa Maria, correto, Nathalie? E que, ao que me ocorre, claro que ela vai contar a história dela aqui, com certeza, mas sempre foi uma referência com relação ao trabalho de acompanhamento de abate, de monitoramento, que é a nossa apoiadora da Propec. Um orgulho para nós termos a Propec como nossa apoiadora. Bem-vinda, Nathalie. Eu queria que tu contasse um pouco para nós dessa tua jornada. Eu sei que tu fizeste estágio fora do Rio Grande do Sul, né, acompanhando esse trabalho. Enfim, conta para nós um pouco da tua jornada e da jornada da Propec também. Bem-vinda. Bom dia. Obrigada, Ana. Bom dia para todos. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Nós da Propec somos ouvintes assíduos do Agronauta, está sempre presente nas nossas viagens. E, bom, para contar um pouquinho, né, como iniciou tudo, eu sou médica veterinária, sou de São Gabriel. A minha família não é do meio do agro, tá? Meus pais sempre foram empresários do ramo de calçado, de roupa. E eu me desviei um pouco do rumo da família e sempre quis fazer veterinário, não tinha outra opção. E primeiro eu passei em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, mas eu tinha aquele sonho de passar em Santa Maria, porque eu já morava lá desde os meus 13 anos, quando eu fui para estudar, enfim, né, saí da cidade do interior, enfim. Fui a Pelotas, fiz um semestre lá, e aí também quando deu uma greve, e eu disse, pô, acho que agora é uma chance para eu voltar para Santa Maria e tentar mais uma vez, né, a UFSM. Voltei para Santa Maria, fiz o vestibular, passei em Santa Maria e comecei então a fazer veterinária na UFSM. A gente inicia, né, meio perdida, assim, né, o que vai querer. Eu sabia que eu queria trabalhar com bovinos, mas não sabia exatamente ainda. Comecei fazendo estágio na área da reprodução. Primeiro semestre, primeiro estágio que apareceu, eu digo, né, vamos começar. E aí a gente vai vendo que a gente não quer, né? A gente vai passando, né, Eliminando. o semestre. Exatamente. E nesse meio tempo, antes eu já tinha passado, eu entrei em segunda turma, eu já tinha passado e eu fui no Encorte. E me apaixonei. Eu disse que eu quero trabalhar com cara, é isso que eu quero. Entrei na faculdade e tudo mais, aí fui conhecendo um, conhecendo o outro, e aí até que lá, num semestre, eu me deparei com um professor de saúde. Bom dia, Nathalie. Desculpa te interromper aí. Eu acho que tu foste conhecendo um, foste conhecendo o outro, te apaixonou. Eu não peguei bem essa parte aí, desculpa, eu acho que é o áudio. Se tu puder. Mas, pensando quarta-feira de cinzas é um momento bom, né? Que horror. Boa, Veloso. Na realidade, a gente, quando eu entrei na faculdade, tu sabe, a veterinária tem N áreas, né?
E eu, como nunca fui ligada mesmo ao meio do agro, né? Eu sabia que eu queria trabalhar com bovino, mas a área mesmo eu não tinha certeza, né? Então eu participei do encorte, eu olhei, né? Vai falando com um, vai falando com outro, aí tu vai entrando mais no meio, ainda mais para alguém que não é desse meio, não tem uma Claro, vivência, né? claro. Ah, então, por isso que eu disse, eu comecei o estágio, participei do encorte. Aí isso. Mas a gente não via muito, eu não encontrava uma área para fazer estágio que me proporcionasse essa vivência, vamos dizer, no mundo da carne. Aí abriu a vaga de estágio para reprodução, e aí tu entra com aquele gás na faculdade, né? E eu disse, vou ir no que está aparecendo, né? Até para ir testando as possibilidades. E nesse meio tempo, então, depois já dentro da faculdade, tu vai conhecendo outros colegas que já estão mais avançados na faculdade, enfim. E aí eu conheci o professor Saul. Ah, e o professor Saul foi é muito engraçado até hoje, a gente se diverte, que ele é o meu mentor. Que a gente eu consegui um estágio de férias no Marfrig, no antigo Marfrig aqui em São Gabriel, né? Eu fui com a cara e com a coragem, entrei no Marfrig, falei com a veterinária do sítio, né, pedi pra falar com ela, e disse que eu queria um estágio, eu não tinha experiência nenhuma, mas que eu, né, queria conhecer um frigorífico, né? Nunca tinha entrado num frigorífico. E ela disse, não tem problema, pode fazer o estágio, enfim. Só que eu precisava da assinatura de um professor que fosse da área. Aí, né, eu conversando com meus colegas, ele disse, não, ó, o professor Saul, ele assina, você vai ter que falar com ele. Isso era período de férias, era janeiro. Foi janeiro de 2016, se eu não me engano. Aí um dia eu fui a Santa Maria, já estava em São Gabriel de Férias, fui a Santa Maria, o professor Saúl tinha feito uma operação no olho, se eu não me engano, e eu bati um sábado de manhã lá na casa dele, e aí ele abriu a porta, tem aquela cara sempre de poucos amigos do professor, e ele disse, professor, eu vim para te assinar o meu estágio e tudo mais, eu falo com o senhor. E aí a gente começou a ter uma relação. A partir disso, eu comecei o meu estágio no frigorífico, me apaixonei, ali eu decidi que realmente eu queria, né, trabalhar dentro da indústria, enfim. E aí, a partir disso, entrei por encorte e comecei a ter mais contato, então, né, realmente com esse mundo aqui. E, né, durante a faculdade, aí tu começa a ter um contato com os produtores, com o pessoal que já está mais avançado, enfim, e aí tu começa a ouvir muita coisa. E então eu comecei a ouvir do acompanhamento de abate. Os produtores sempre comentavam, porque tinha que ter mais alguém para acompanhar abate, porque é importante, enfim. E aquilo ficou na minha cabeça. Ah, outra coisa que eu tinha para mim é que eu tinha que sair fora do Rio Grande do Sul para fazer meu estágio. Eu queria ter uma vivência fora daqui, uma vivência diferente do que eu já, né, estava tendo, enfim. E aí, então, eu procurei uma empresa que fosse de acompanhamento de abate e achei uma empresa no Mato Grosso do Sul. Foi na PEC BR? Isso, eu fiz estágio na PEC BR. Fui, então, para a PEC BR, fiz 3 meses, né, de estágio lá. E aí, quando eu estava lá, eu já, mais ou menos, tinha para mim que eu ia voltar, eu queria abrir a minha empresa. Foi difícil? Foi. Uma pessoa que não veio do meio, que, assim, abrir algo, entrar num meio, assim, que muitas vezes é muito fechado, né? Não foi fácil, mas eu voltei em abril de 2019, eu voltei para o Rio Grande do Sul, dia 4 de abril. Dia 13, eu decidi que eu ia fazer o Instagram da Protec do jeito que fosse. Não tinha dinheiro, não tinha nada, mas nunca me esqueço, peguei um logo que tinha no Google, joguei num site, botei o nome da Protec, fiz um vídeo me apresentando. Até hoje eu olho esse vídeo, é o primeiro vídeo que tem no Instagram. Fiz um vídeo e larguei nas redes sociais e disse, seja o que Deus quiser. Eu não tinha nem defendido meu TCC ainda, o meu estágio, né, de obrigatório do curso, e comecei a trabalhar. E aí as coisas foram, né, se desenvolvendo. É como eu digo assim, aí eu cresci na prática mesmo, sabe? Porque lá eu fiz o meu estágio num mundo onde falam de arroba, onde muita coisa é diferente. E aí eu vim aqui para o Rio Grande do Sul, onde eu não tinha uma vivência tão grande dentro do frigorífico. E aí então era na prática, era cada frigorífico novo que eu ia, era
era assim, uma experiência totalmente nova para mim. E aí tu pega o romanês de um frigorífico, que não é igual ao outro, aí tu pega um frigorífico que tem uma bonificação, outro que tem outro. Então, Nathalie, e aí então a Propec Bom dia, Nathalie. Prazer te conhecer e que coisa boa que tu é minha conterrânea de São Gabriel, Nathalie, mas te conheço muito de nome. Nathalie, e tu notaste uma resistência muito grande dos frigoríficos na tua chegada aqui no Rio Grande do Sul? Como é que foi essa recepção em relação ao teu trabalho? foi calorosa. Eu digo que assim, o primeiro momento, até o frigorífico entender o que a gente estava fazendo, não foi fácil. Sendo bem sincera aqui com vocês. Muitos duvidavam do trabalho e perguntavam para mim, mas tu acha que faz a diferença? O que tu está fazendo? Já ouvi bastante xingamento, então não foi fácil, assim, a chegada. Até eles entenderem que a gente não está lá para brigar nem nada, entendeu? A gente está lá para fazer para que seja transparência o momento do abate, entendeu? E para melhorar para eles, porque aí entra nessa questão, né, do bem-estar, do manejo dentro da propriedade, para a gente passar um feedback para o produtor, na maioria das vezes eles não têm, para conseguir melhorar e entregar um produto de maior qualidade para o frigorífico também. Boa. Nathalie, bom Bem, dia a todos. Oi, posso? Posso eu? Pode, Léo. Pode, Tá. pode. Não, a gente tá lá no final, né? A gente tá lá na ponta da entrega que todo o setor produtivo de bovinos, mais especificamente aqui, que é o nosso tema central, entrega. Mas eu queria voltar pro início da nossa conversa e depois a gente retoma entrando de novo nessa parte da qualidade final. Como é que começou essa ideia nossa aqui de discutir bem-estar animal? O nosso gatilho foi o lançamento do Guia de Recomendações sobre como melhorar o bem-estar dos bovinos no Brasil, liderado aí pela nossa Ana Doralina. Ela nos encaminhou um baita material, aí já fica a minha dica, tá? Desse guia de recomendações de um tema que, especialmente no Rio Grande do Sul, é tabu. E aí eu queria pensar aqui alguns apontamentos que eu fiz lendo esse guia, por isso que eu levantei às 4h30. Não que eu não levante Opa! bem cedo todos os dias, mas é que eu fui dar uma lida mais atenta no guia, né, para me Tu preparar. levantou ou tu chegou do último dia de folia? Não, essa época da minha vida, ela ficou para trás, Veloso. Sério? É, Lamento. mas Eu tem vejo uma... com Oi? alegria, viu, pessoal? A gente está aqui hoje, quarta-feira de cinzas. Eu acho que nós alcançamos a maturidade. Eu acho, Porque uma pessoa com está certeza. gravando um podcast na quarta-feira de cinzas de manhã cedo, ela pode ser chamada de adulta. Apesar de eu ser talvez o menos adulto do grupo, né, mais infantil, eu acho que neste dia nós estarmos falando de bem-estar animal, Jovens acolhendo adultos. aqui a Nathalie, né, como Jovens convidada. adultos. Vocês concordam que nós atingimos a maturidade? Sem dúvida. Sem não é- dúvida, Nós Veloso. seríamos Incontestavelmente. Incontestável, para fora, né? somos A gente já tá agora indo boca por uma cheia? curva descendente, né, Veloso? Boca cheia. Vamos Essa tu nós. te puxou, Somos Veloso. agora boca cheia e não Vai, ganhamos Veloso. nenhuma Essa tu te puxou. bonificação É. para gado jovem? Pessoal, antes do Léo encerrar ali a fala dele, na verdade, retomar Eu tô o recém começando a microfone minha do fala. Veloso. O microfone do Veloso e da Nathalie tá um pouco distante. Distante. Vou me aproximar E o dele. teu, Ricardo, tá com barulho atrás. Depois Ajustes. a Lívia corrige. Bom, bem observado pelo professor Ricardo. Seguimos. Prossiga, Leonardo. Prossiga, Vai, Leonardo. Léo. Seguimos. Não, e aí uma passagem que me chamou bastante atenção a forma com que ela foi colocada é que os animais possuem substratos neurológicos, ou seja, eles experimentam estados de consciência. Eu sou veterinário, né, e eu ouvia muito dos professores que o limiar de dor do animal, ele é muito alto comparado com o humano.
Só que é muito mais do que dor, né? São as percepções e o bem-estar passa pelas percepções do animal. E assim como isso, eu ter consciência disso pode facilitar a minha vida e eu ter animais mais produtivos, pode dificultar muito a minha vida, né? E infelizmente no Rio Grande do Sul, o ruim se tornou normal, né? E isso é uma frase que também está ali no manual da Temple Grandin. O ruim se tornou normal. E isso se tornou um aspecto cultural e hoje as pessoas não conseguem, via de regra, a gente que anda bastante aí no mundo real, né? Separar assim, uma bagunça de um manejo decente, né? E claro que o tema bem-estar animal é muito mais amplo do que isso, passa por toda a parte de alimentação, sanidade, né? Mas onde a gente vê, assim, vamos dizer assim, o clímax do mau manejo é quando a gente encerra os animais num centro de manejo e precisa trabalhá-los, processá-los. E a gente que trabalha diretamente com isso fica muito espantado como trabalhamos mal no Rio Grande do Sul. Muito mal. E cortou, Leonardo. É Não, verdade. então, é isso aí. É só Ah, para demonstrar minha indignação como a gente trabalha mal. Não, Léo, Leonardo, Léo, eu queria falar um pouco assim sobre o conceito mesmo. Eu acho, né, Léo, que a gente acabou no início nós ia fazer essa abordagem mais ampla de bem-estar animal e depois cada um trazer um pouco da sua experiência no tema, especialmente a Nathalie aí trabalhando lá na ponta da cadeia produtiva. Mas eu quero dizer assim o quanto que o tema bem-estar animal ele tem uma complexidade. Por exemplo, vou trazer uma visão acadêmica dentro do curso de medicina veterinária. Essa disciplina, ela era no currículo antigo, no primeiro semestre do curso. E agora, na mudança curricular, ela foi para metade para o final do curso. Por quê? Porque para tu entender de bem-estar animal, tu tem que ter toda aquela base muito da fisiologia Da animal. fisiologia. Então a gente. Porque assim, ó, o que aconteceu? Há 20 anos atrás, meio que obrigaram os cursos a inserir bem-estar animal na grade curricular. Então o pessoal foi jogando onde tinha espaço, naqueles semestres que tinha mais carga horária. E agora, com o aprofundamento dos estudos no tema, se está dando destaque cada vez maior a esse tema. E tem que ser assim. Imagina essa semana mesmo aí, nós com 35, 40 graus há 10 dias, como nós estamos aqui na fronteira oeste. Qual é o que tem isso dentro da produção animal, dentro das fazendas, para aquelas fazendas que não têm uma visão mais próxima do bem-estar animal? É altíssima. Só que o que não se mede, tu não tem como afirmar qual é a perda de desempenho dos animais, porque tu não mede. Então, eu trago essa visão porque a gente tem que... É meio que aquela história, né? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mais ou menos assim. Então, todos nós temos o direito, e como formadores de opinião, de mostrar para a sociedade o quanto que a pecuária está querendo mudar em relação aos conceitos do bem-estar animal. Mas isso é a soma dos esforços de todos os atores da cadeia produtiva. É algo que vai levar um tempo, mas é um caminho sem volta. Exatamente. Yara, tu quer falar? não ia comentar, Ana, que eu acho interessante tu dar uma faladinha nos 5 domínios. O Leonardo falou ali da cartilha toda do bem-estar animal, né? Os 5 para os nossos ouvintes escutarem e colaborar com o Leonardo, que é algo impressionante, né, Leonardo? Eu tô contigo. E já deixa a minha dica também, né? A minha turma de campo fez o curso, na época era com a Azarte, hoje já tem a Laura, né, Leonardo, naquele curso Nada nas Mãos. E é impressionante, assim, que tu tenta instruir, né, o pessoal do campo, os colaboradores, seja com bandeira, tu tenta explicar. Eu já fiz muito e sigo insistindo. E é impressionante como não entra. É algo cultural. É cultural. É cultural, porque eu acho que o nosso gaúcho, Veloso, que gosta dessa parte, ele ainda tem
que se impor pela força, né, numa mangueira, ele ainda acredita que ele vai fazer uma diferença, o colaborador usando a força do que a inteligência. E tu vê assim, eu acho um exemplo clássico, né? A bandeira. Eu tenho bandeira lá fora. Eles chegam a virar a bandeirinha para cutucar, né? Tem o raciocínio da bandeira, vem pelos lados e tal. Quando tu olha pro brete, tu piscou, eles viraram a bandeirinha e estão né? Então, assim, é muito difícil, né, Leonardo? É uma coisa, quem tá dentro da porteira, é algo que se tenta, cachorro, enfim, como é difícil mexer numa questão que também tem a cultura por trás, que é uma cultura que tu te impõe pela violência. Então, é um desafio, tô com o Ricardo também, é um caminho sem volta, mas eu não sei como tocá-los, né? Minha pergunta depois para a Nathalie é nesse sentido, assim, como tu consegue com que o pessoal do campo entenda a necessidade disso, né? Que o manejo seria muito mais rápido se fosse feito com mais, né? Com essa linha de raciocínio, entendendo o comportamento animal. Enfim, ia ter dizer isso, né, Ana? De falar um pouco dos domínios ali, se fosse possível. Yara e Leonardo, eu acompanho o raciocínio de vocês e também a colocação do professor Ricardo. E, de fato, a questão cultural, ela limita muito essas mudanças que são necessárias, né? De nós trabalharmos melhor com gado. E o que o Leonardo falou é fato. Quando tem um serviço de mangueira, é o ápice, né, das situações indesejáveis, né? De muito cachorro, de muito cavalo, de muito aperto, de muito lote grande encerrado, que tu não consegue depois manejar. De um monte de coisas indesejáveis que fazemos. E eu acho, Yara, em relação à tua pergunta, eu vejo nos clientes que eu vou. Eu não falo pelo meu exemplo, porque o meu exemplo também não é bom. Eu tenho uma pessoa, eu tenho dificuldade de fazer melhores manejos, tá? Que é muito importante o capataz. Eu noto assim que tem instâncias que o capataz tem uma liderança muito forte, que ele vamos dizer assim, ele tem uma importância grande, hierárquica ali, e quando ele está convencido que aquelas melhores práticas ajudarão, e muitos ficam convencidos, ele consegue orientar bem a equipe dele ali de campo para mudar algumas práticas, sabe? Tipo, ele consegue dizer, não, pessoal, agora daqui em diante é a pé. Não, pessoal, agora vamos prender os cães. Agora, sabe? E a voz dele de comando, eu tenho certeza, ele é mais importante que a nossa, no sentido do proprietário, do consultor, etc. Então, talvez, eu sei que é lento o processo, talvez a mudança venha desses cursos de capatazia e de envolver os capatazes, né? Porque eles fazem grande mudança. O nosso que tem instância que eu vou, o capataz é maestro, as coisas funcionam bastante bem. Tem outras que eu visito e o capataz não tem esse domínio do que ele está fazendo ou da sua equipe e dá uma desandada. Desculpe interromper, mas era para refletir comentasse das dificuldades práticas, né? Com certeza. Eu vejo. Diga, Nathalie. Não, você está falando da questão cultural, né? Eu acho que a gente chegou no momento que eu sou uma pessoa que ama a cultura do nosso estado, que tem que cuidar, assim, mas a gente tem que saber distinguir o bagual do campeiro. Hoje já não há mais espaço na nossa pecuária para o bagual, que é aquela coisa do vamos fazer rápido, vamos fazer do jeito que dá para terminar, e é como vocês falaram, na base da força, do Yahaha e Arrigou. E aí surge o espaço, que é o que a gente quer, que é o campeiro. Sabe quando diz que outra pessoa, campeiro e acha? Que nada mais é do que, tu fez do jeito que tinha que ser feito, da maneira correta, o campeiro, ele sabe a consequência daquilo que ele vai fazer. O bagual, não. Ele está fazendo, mas, enfim, né? Ele só quer que seja feito da maneira que for e não está ligando para o foco, né? O Veloso falou da questão deles saberem, né, qual vai ser o resultado, enfim. Eu vejo que sempre quando a gente vai dar um treinamento ou vai dar alguma palestra, o que chama muita atenção, né, principalmente de quem está lá na lida do campo no dia a dia, é tu mostrar o que a gente vê dentro do frigorífico. E por mais que seja feio de ver uma carcaça machucada, um abscesso vacinal grande, enfim, é isso que chama atenção, porque muitas vezes eles não têm essa noção
sabe? Eles veem muitas vezes aquele animal, né, que, enfim, mataram lá fora para o consumo, né, da propriedade e virou aquela carcaça tá bonitinha, enfim. Mas eles não vê o que chega no frigorífico. Ah, então, quando a gente mostra, e muitas vezes tem clientes que dizem, Nathalie, tem alguma foto aí para mim mostrar para eles o que é, como que é, o que pode causar, é aí que eles se dão por conta. E outro ponto que a gente sempre gosta de deixar bem claro, e a gente fala para os produtores assim, né? A gente não tem tanto esse contato no campo, no dia a dia, né? Mas é de mostrar para quem está ali, né, fazendo essa lida, o quão importante é o trabalho deles. Né? Uhum. Mostrar que assim, ó, eles estão produzindo, é o trabalho deles, e muitas vezes a gente, lá no momento do abate, está, né, fazendo com que já está lá para lutar, para que seja, né, valorizado, para que tudo aquilo que eles estão fazendo lá de sol a sol seja valorizado da maneira correta, e mostrar que, ó, olha que está produzindo, quem está cuidando desse gado aqui, ó, essa carne vai para o outro lado do mundo, onde famílias estão se alimentando, e que tu tenha noção disso, muitas vezes eles não têm essa noção, eles não ligam uma coisa com a outra, entendeu? Eles fecham a visão para aquilo que está acontecendo ali no campo e esquecem do resto, sabe? Então, eu acho que maneiras de tu conseguir fazer com que, né, esse pessoal trabalhe da melhor maneira possível, né? Uma forma é essa, é valorizar, é mostrar o que o trabalho deles leva, né? É verdade. Pessoal, só retomando o assunto aí, o Léo falou com relação ao guia, né? O guia, ele nasceu dentro da mesa. A mesa, eu acho que eu já tinha falado anteriormente em outros programas. A mesa, ela trabalha internamente dentro da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. Nós temos o que a gente chama que são os GTs, são os grupos de trabalho. Os grupos de trabalho, cada um trabalha em cima do seu assunto. Temos o grupo de trabalho de rastreabilidade. Surgiu um modelo de rastreabilidade que foi entregue ao Ministério ano passado, que foi a base do protocolo lançado no final do ano, tá? Do programa, aliás, do programa lançado no final do ano. Grupo de bem-estar animal. Qual foi a entrega do grupo? O manual, exatamente isso, esse material. Então, grupo sobre clima. Trabalha os assuntos relacionados ao clima, tá? Então, dentro de cada GT tem uma temática e ali as pessoas se reúnem, trazem especialistas e começam a trabalhar o que vai ser discutido e as entregas desse grupo. Esse grupo tem que ter entregas, né? Cada GT tem que ter as suas entregas. O GT do bem-estar animal concluiu com chave de ouro com essa entrega e agora vem a sequência disso, né? Ou seja, foram mais de 40 encontros realizados, né, para que se chegasse nesse documento, nesse material maravilhoso, que é o Manual de Práticas, para melhorar o bem-estar dos bovinos do Brasil. Claro que a gente ali teve pessoas que foram essenciais, que foram chaves, e a gente pode mencionar aqui o professor Matheus Paranhos, né? O professor Matheus é nacionalmente reconhecido dentro do setor como uma referência quando se fala em bem-estar animal, né? Sempre foi um grupo muito ativo, um grupo que sempre puxou à frente e que sempre trouxe essa temática, que ela é dolorida. Por que eu entendo que ela seja dolorida? Porque a gente trata ali de questões do humano, muitas vezes, na maior parte das vezes, né? O problema muito mais aqui no humano, que é quem trata e cuida desses animais, né? Então, tu tá mexendo em sentimentos, em Com certeza. cultura, em hábitos, em dores, que é do humano, mas que ele vai refletir no trabalho dele com o animal. Por isso que eu acho que é algo muito sensível e é algo que às vezes a gente não consegue lidar direito porque trata das dores, né? Mas ele se faz muito necessário, óbvio. A gente tem que botar o dedo na ferida e tem que buscar evoluir, né? Nós falamos aqui dentro várias vezes, a pecuária evoluiu, a gente tem melhorias, olha o quanto que nós evoluímos como país, como mercado, como grande produtor, maior exportador, e as coisas têm que evoluir. E o bem-estar faz parte desse pacote da evolução. Ou seja, é inadmissível tu chegar numa propriedade rural, descer numa mangueira para fazer um serviço ou ir acompanhar e tu vê ali as práticas fora, totalmente. Como a Yara falou, o exemplo clássico, vira a bandeira e bate com a base da bandeira. Bate com a base da bandeira. Usa aquilo ali como uma arma e não como um sinalizador, que é a bandeira. A bandeira é para sinalizar. Ele é uma extensão do corpo, para aumentar o corpo da pessoa, para sinalizar, botar limites para o animal, para ele se mexer, mas não é para bater. Então, são exemplos clássicos, mas que a gente tem que seguir e persistir. Isso aqui, nada funciona se nós não persistirmos, né?
o manual veio nesse sentido, para trazer mais subsídio. O que eu acho que é muito interessante nesse manual? Ele tem questões práticas. Ele não é um manual só Exemplo, né? teórico. Eu estava vendo, eu achei bárbaro, tem exemplo na Mangueira. Exatamente. Bárbaro, tem Fotos. exemplo para cada, com fotos também, bem ilustrativo, É. né, Lívia? Muito Muito ilustrativo. E o que é mais interessante ainda, né, Yara? É que a gente está abrindo o canal de comunicação. A Nathalie está aqui, ela entende o que eu estou falando. A gente fica sempre à mercê daquilo. Ai, não vou falar muito, ai, não vou me posicionar. Não, a gente tem que falar, gente. A gente tem que falar. A gente Ana, chegou num nível que as coisas têm que ser ditas. Então, o manual, ele abre a possibilidade dele ter revisões, da gente se dedicar mais a determinado capítulo. Ele é composto por 3 capítulos, mas tem coisas que ali dentro, claro, num primeiro momento se fez opções de vamos no básico e evoluindo as coisas. Então, a partir de agora, as discussões, a evolução, as demandas, as necessidades, elas vão surgindo cada vez mais. Mas o quanto que é importante, nós temos um documento base, nós temos um documento que vai servir como princípio dessa caminhada, muitas vezes, né? Para a gente chegar e dizer, olha, vou te deixar aqui um manual. Vou te passar no teu WhatsApp um manual para tu dar uma olhadinha quando tu tiver alguma dúvida, sabe? Então são tu coisas sabe, que tu Ana, que abre um eu achei, diálogo. eu achei interessante daqui a pouco, Ana, fazer algo assim, uma tradução desse manual para o campeiro. Porque a linguagem dele, o vocabulário, é um vocabulário técnico, né? As dominâncias, enfim. Exatamente. Fazer algo talvez com fotos, Mas, né, Ana? Uma coisa mais exatamente. enxuta e tu poder passar Uma didática mais para eles. uma Sabe o que didática que é para outra eles. coisa? A ideia da mesa é que agora o manual, a gente vai ter várias formas de comunicação desse Comunicação, manual. isso aí. Então, ele está impresso e entregue, mas a partir de agora, nós teremos, a partir de agora começam os desdobramentos, como aplicar, como usar. É um vídeo, né? É uma forma mais no linguajar, né? Ali regional, a gente está falando do Rio Grande do Sul, o manual é a nível Brasil, tem coisas que a gente vai ter que começar a abrir e esmiuçar para poder aplicar, para poder ensinar, para poder usar ele como uma ferramenta. Vocês me ouvem bem? Que agora eu botei o microfone Dei. enviado pela Lívia. Não, pegando ali a fala do Veloso, eu achei que tu levantou uma coisa muito importante, Veloso. O líder das operações do dia a dia, ele mais do que qualquer um, ele precisa entender, seja esse líder quem for, pode ser o capataz, pode ser o proprietário, pode ser o veterinário, porque tem muito veterinário que gosta de dar laçaço em vaca, muito veterinário. E acho que o pessoal precisa entender que isso não é para bonito, né? Isso é tu processar um animal de forma adequada. Não estou nem falando do que vem antes, nutrição, ambiente, saúde. Isso tudo é tão óbvio que a gente cuida mais porque a gente, se não Pressupõe fizer que foi isso, atendido, né, Leonardo? Essas Se a gente vai requisitos falar dos 5 pressupõem. domínios, né? daí entra no 5 domínios, mas Sim. só para ressaltar essa questão do líder. E eu acho que a gente está entrando num nível de pecuária que ela vai se aproximando mais dos países desenvolvidos, onde precisa ter um acompanhamento técnico maior no dia a dia. São produtos, a gente está indo para um produto, querendo ou não, com um valor um pouco maior, uma cadeia mais complexa, mais exigente e que precisa de técnicos no dia a dia do campo. Então a gente tem insistido muito que não adianta só o treinamento, não adianta só o manual, embora o manual seja o norte, a referência, mas precisa ir lá e fazer. E até a gente trabalha diretamente com essa parte de treinamento de mão de obra e o nosso objetivo nesses próximos anos é realmente fazer junto. Tá lá num dia normal de serviço e fazer, porque quando tu faz junto, tu mostra que dá para fazer, passando menos trabalho, de forma mais eficiente e no mesmo tempo, para não dizer mais rápido, mas no mesmo tempo que se faz a pau e grito um serviço de mangueira. É verdade. É mais rápido, né, e Leonardo? Ana, esse tema é muito bom. Eu acho que se a Ana falar 5 áreas, vai mostrar o quanto amplo, né, é esse tema todo verdade. do bem-estar animal e o quanto de conteúdo esse guia nos traz. E como a Ana falou, o guia é o material base para depois desdobrar em várias ações, né, Ana, de vários trabalhos. Mas o Exatamente. guia é onde está o conteúdo técnico, a teoria,
O conteúdo que a gente tem que se abastecer está ali. E dali nós vamos desdobrar para muitas ações importantes. Então, acho que é legal a Ana falar das... São 5 Vou falar. domínios ou 5 áreas, né, Ana? Os 5 domínios que a gente aprendeu e eles seguem ainda, né? Eles são a base, né? Quando a gente começa a trabalhar e entender e estudar. Sabe o que eu queria, antes de falar dos 5 domínios, eu queria falar uma coisa. O que eu noto às vezes? As pessoas, ou nós técnicos, quando a gente chega numa propriedade, quem anda circulando mais, Leonardo, Nathalie, Veloso, que andam de propriedade em propriedade, com o seu trabalho, com as suas empresas, eu noto que às vezes tu vê um erro, mas as pessoas, elas se sentem constrangidas de falar, de corrigir ou de fazer uma observação, sabe? Eu noto isso. É um assunto que tem uma certa proteção, vamos dizer assim, porque a gente não se sente na liberdade de chegar e corrigir ou de ponderar. Não é nem corrigir, é só tu ponderar. Quem sabe faz assim, ou quem sabe faz de uma outra forma. Isso é tão, vamos dizer assim, é um assunto tão melindroso que a gente não tem esse tipo de liberdade. E a gente tem que ter esse tipo de liberdade. Porque para a gente conseguir essa evolução, as coisas têm que ser comunicadas, gente. A gente tem que poder chegar e falar. É que nem nós que andamos dentro de frigorífico, né, Nathalie? Tu tem que ter a capacidade de chegar e dizer para o produtor, olha, isso aqui é um erro lá de trás. Enxergue isso aqui. Visualize isso aqui. Para de ficar achando problema lá da ponta, outra coisa, e procure ter um senso crítico do seu trabalho para poder evoluir. Né? Então, para não seguir persistindo. Eu concordo contigo, mas eu queria fazer um comentário. Para quem faz visitas esporádicas e eventuais nas propriedades, é bastante difícil. Eu me deparo com isso. Eu vou lá no rebanho fazer uma avaliação de desmame, sobreano, registro de animais. São poucas atividades durante o ano. E tu vais acabar opinando coisas que tu está vendo que poderiam ser feitas de forma diferente, que são, assim, vamos dizer... Eu mesmo não me sinto no direito de, sabe? Aquilo ali eu imagino que o proprietário orientou, o gerente orientou, o capataz orientou, e é difícil tu chegar, porque tu tá chegando em algo muito íntimo, tipo assim, tu tá chegando para almoçar e tu quer que... Mas quem sabe a gente vira essa mesa de lado? É difícil, né? Sabe? Quem sabe a gente, em vez de... É difícil, eu sei que é. Botar as panelas na mesa, todo mundo serve no fogão. Nada disso tá errado, mas olha, a rotina não é esta, e tu tá ali como alguém que está eventualmente participando daquilo. Então, muitas vezes eu vejo algumas questões e eu noto que, assim, olha, o cara está comandando aquilo, está ali o proprietário, está ali o capataz, não me perguntaram. Muitas vezes me perguntam, como é melhor? Eu digo, olha, nós temos que ter um local que permita apartar um lote para dentro do brete, o outro para fora, para nós podermos revisarmos de novo, né, que seria com alguma questão a ser melhor olhada, problemáticos, candidato a refúgio, etc. E em alguns lugares, tá, mas quer fazer aonde? Aí a pessoa está te dando liberdade para tu participar mais. E outras já te dizem, não, esse refúgio a gente faz aqui, ó. E o gado vem de lá. E ele circula assim, tem um fluxo aquilo, né? Então, eu te entendo, mas eu vejo que não é fácil nós assim, intervirmos quando, especialmente no meu caso, que a minha presença é bem esporádica, de poucas vezes no ano. Talvez em lugares que, como a propriedade da gente, os lugares que a gente vai com rotina, aí seja, acho que, dever, né? Obrigação da gente buscar essas mudanças. Eu concordo que é bem difícil, concordo plenamente, é muito difícil, mas eu acho que o exercício disso aqui também é da gente tentar achar um caminho construtivo, né? Às vezes é uma observação, às vezes é uma dica, às vezes é puxar uma pessoa que tu tenha mais acesso para um cantinho e falar alguma coisa, olha, eu acho que isso aqui pode melhorar. Não sei, mas eu acho que pelo menos a gente poderia tentar, sabe, para poder visualizar essa evolução, ou pelo menos um maior engajamento das pessoas, o entendimento das pessoas. Mas, enfim, eu acho que esse é o nosso papel aqui como técnicos, né? E o guia, ele vem nesse sentido, trazendo subsídio e até mesmo sendo ele, a partir do guia, a oportunidade da gente conversar sobre o assunto. Né? Porque às vezes a gente não consegue nem falar. Ana, uma pergunta. O guia tem como ideia, por exemplo, assim, eu sei que no Brasil ainda engatinha certificações de bem-estar animal, né? Ainda está engatinhando. O guia tem como ideia trabalhar mais essa parte, né? Se é a base para certificação. Por exemplo, a Embrapa tem uma certificação de bem-estar animal, que são vários critérios, que é bronze, prata e ouro, só que não é muito divulgado, acredito eu, né? Precisaria mais divulgação e até para implementar, eu acredito que não seja tão fácil assim. Mas a ideia do guia é, a partir dele,
talvez ter alguma coisa de certificação nacional, alguma coisa assim de bem-estar, tipo um selo que nem tem aqui nos Estados Unidos, que tem, né, em vários No vários produto final, produtos. né? No produto É. final tem essa ideia ou não? Na verdade, assim, ó, nesse momento do guia, a ideia inicial desse momento, dessa caminhada, é justamente trazer o assunto e ser a base. E a partir de agora começar os trabalhos. Se algum dia nós chegaremos lá nas certificações, porque é uma jornada, né, Yara? Isso é uma construção. Ótimo, excelente, e a gente tomara que a gente consiga caminhar para isso, né? Essa é a Se ideia. uma mas- Nathalie pudesse implementar, por exemplo, a Nathalie ser uma Isso certificadora aí. também, enfim, de bem-estar Exatamente. animal, que já fazia as duas coisas, né, Nathalie? Se a gente pudesse evoluir para agora isso, né? Eu acho que tem propriedades que têm o perfil, já estão num nível. E também tem isso, sabe? É tu conseguir fazer que as pessoas comecem a caminhar buscando evoluir. As certificações, as auditorias, qualquer processo nesse sentido, ele é uma caminhada. Tu sai de um nível 0, de um nível 1, para tu começar a caminhar e ir evoluindo. Então, eu acredito que o guia, ele está nesse sentido, contribuindo, porque ele abriu a É o caminhada. primeiro documento oficial, digamos assim. É, exatamente. em nível de propriedade rural já existe certificação de bem-estar animal, mas é algo Bem-estar animal. interno. É algo interno, Interno, sim. até para tu É. poder. Ah, entra um funcionário novo, tu estabelecer que é daquela forma com que é feito. Tem lá uma plaquinha que a gente coloca de como Sim. que é feito, tal. O transportador já é avisado antes como é que tem que proceder, mas daí chegar num produto, num selo para um produto final, eu acho que é bem mais complexo em termos de cadeia, né? Aqui é tão Exatamente, até comum. pelo volume de propriedades que a gente tem. Fala, Lívia. Não, eu queria complementar, assim, e perguntar, na verdade, uma coisa que acabei também, que nem o Léo, né? Fui lendo ali o guia e olhando mais atentamente algumas coisas. E uma coisa que me chamou atenção, pelo menos lembrando, assim, e perguntar para vocês que vocês sabem, provavelmente isso muito mais claro, é como que é a relação do bem-estar animal, por exemplo, dos bovinos, que a gente tem ali no guia toda essa explicação, com outras cadeias e com outras espécies, por exemplo. Eu lembro quando a gente fez um trabalho na Austrália, tinha muito desenvolvido a parte das aves. Então a gente fez lá com a indústria da carne de frango, por exemplo, ou mesmo as galinhas poedeiras. Nossa, tinha assim guias e muita coisa relacionado à questão das aves e que aqui no Brasil até então eu não vi nada parecido. Eu não sei assim como ficariam os bovinos e os outros animais, assim, vocês têm essa noção de avanços e de como vocês enxergam isso? Sim, Lívia, eles entraram muito depois no tema. Porque Depois, em aves e suínos, quando a gente, vamos dizer, trabalha fora de práticas de bem-estar animal, as perdas são muito mais rápidas e mais numerosas, ou seja, o impacto do nosso mau trabalho em bem-estar animal, ele é muito mais impactante negativamente. Tanto que suínos sempre foi uma referência. Eu ia comentar com o professor Ricardo sobre nossa época de faculdade, se falava em bem-estar só em área de suínos, em pois é, função da tal da carne PSE, ou seja, tu tinha um exemplo as muito clássico, né? alterações. Olha, se tu gerar estresse aqui, o animal será abatido e tu vai ter uma carne que não terá a qualidade que tu busca, ou seja, será um produto de segunda qualidade ou um produto rejeitado. Então era muito óbvio isso, tá? E, como o professor falou, o bovino tem um limiar, tanto a dor e tanto as nossas más práticas, diferente da ave do suíno, ou seja, ele aceita mais erros nossos de manejo e ainda segue produzindo, e ainda segue reproduzindo, e bem. ainda segue se relacionando conosco, entendeu? Ele segue ali, então ele aceita mais, entre aspas, desaforo ou erro nosso. Então, e aí, mais recentemente, é que eu imagino que se compreendeu que tudo isso leva a perdas de produtividade, ou seja, com isso nós produzimos pior. Há questões também que a gente passou a valorizar mais, éticas e morais, né? Na nossa relação Claro. aquele animal que também é aquele alimento e também as questões do produto final. E aí vem o trabalho da Nathalie, ou seja, todos esses erros nossos também levam a pior produto lá no gancho ou no corte. Então, mas por muito tempo eu vejo, Lívia, não sei se os colegas concordam que essas outras cadeias ingressaram muito antes do bem-estar animal porque os prejuízos eram e são bem maiores. Não sei E se exatamente, eu acho que também tem outra questão também, Veloso.
Que são cadeias que são mais integradas, né? Sim. Uhum. E aí, por ser mais integrado, o comando chega mais rapidamente, Mais né? Ou a rápido, determinação, o guia, nos demais, né? Porque o Sim. demais, o cara que é integrado de aves, ele repete um processo que ele é orientado, né? Ele multiplica um processo que é orientado. E ele é integrado no sentido que ele é um braço, ele é quase um funcionário, né? Sim. Já o produtor rural, ele tem mais independência nas suas atividades. E é bem o que a Ana falou, por não ser integrado, tudo é mais demorado. Então, tem lados bons e lados negativos de ser tão independente em algumas coisas. Eu estava escutando aqui e a questão do por que lado chegar, do quão difícil é, né, tu chegar para alguém e falar, eu acho que devia mudar isso, mudar aquilo, enfim. A gente achou um meio, né, que eu digo como a gente está lá no final da cadeia, a nossa relação maior é realmente com o produtor, com o pecuarista, né? Então a gente achou um meio de impactar, vamos dizer assim, o produtor para que ele sinta realmente o quanto ele está perdendo, né? Então, o que a gente faz? Todos os abates que a gente acompanha, a gente anota os hematomas, as regiões, né? A quantidade, estimula uma retirada, tá? E converte isso em reais. E aí, quando mete no bolso, a gente vê que a coisa muda. Assim é para lesão vacinal. A gente determinou, né, um grau de retirada de lesões vacinais. E aí também a gente faz uma porcentagem de lesão vacinal no lote e o quanto isso, né, está dando de prejuízo ao produtor. O quanto ele, né, poderia deixar de perder, né? Está deixando de perder, está ganhando e aquilo entrando, né, como lucro para a propriedade. Então, quando a gente manda isso e eles olham aquele valor, eles se apavoram. E aí eles perguntam, o que a gente pode fazer? Nathalie, qual Sabe? é a Então, média, por exemplo, assim, de perda, assim, em reais, por exemplo, em vacinal, mais ou menos uma média dos produtores? Deve ser bem variável, mas para ter uma ideia. Assim, com questão a reais é mais difícil de dizer, porque a gente sempre faz pelo preço médio do lote. Então, como, né, a gente sabe que tem uma oscilação de preço, né, pago por quilo, mas assim, eu digo que uma média, assim, porque a gente tem produtor, a gente tem desde o produtor maior, grande, né, com confinamentos grandes, até aquele produtor, né, que realmente, né, manda menos animais, tem uma propriedade mais familiar. Uma porcentagem, né, para te dar um dado mais concreto, assim, uma porcentagem de retirada média que a gente vê nos nossos clientes é em torno de uns 42% a 50%. Tem lotes que chegam a 78% de lesão vacinal na captação. Imagina, meu Deus. Tipo, é muito, entendeu? Sim. E é a vacinação no lugar errado. E aí tu fica olhando assim no abate, tu vê picanha com vacina ainda nos dias de hoje, sabe? Porque para nós é algo assim, tu fica chocado assim quando a gente vê isso. Aí o frigorífico perde, né, um corte, tem uma remuneração alta, enfim, né, um corte de alto valor, por causa da lesão. Tu vê carcaças, assim, ó, lotes que tem lesão tanto no pescoço quanto atrás da paleta, lesão contra filé, sabe? São coisas assim que se tornam absurdas, sabe, para quem trabalha com isso. Então a gente achou e aí todos os nossos relatórios que a gente vê para o cliente vai, né, com esses prejuízos econômicos estimados, que são coisas que, se eu melhorar, eu vou ganhar mais. Por que não melhorar? Sabe? É isso que a gente está tentando dizer para o produtor. E em todos os relatórios também vai, no final, algumas dicas básicas, tanto de manejo vacinal, né, no momento de aplicação de medicamentos, quanto da questão de manejo com os animais. Dicas rápidas, assim, mas bem práticas, sabe? Então, todos os nossos clientes recebem isso, porque a gente vê o quanto eles estão perdendo, né, por não aplicarem o básico muitas vezes. Pessoal, Eu acredito, pessoal, que tem uma questão base a ver também com toda a questão do produto que chega lá na indústria, a questão original, o problema original, eu não chamo de problema a causa, é de nós ainda trabalharmos com dois sistemas de comercialização que são muito diferentes, que é a venda a peso vivo e a venda a rendimento.
E eu não sou crítico da venda peso vivo, ok? Mas a venda do peso vivo enquanto cadeia nos atrasa em alguns avanços necessários e nos protege de algumas frustrações e nos permite comercializar algum padrão de gado que não é, talvez, o ótimo por boa remuneração. Então, parece contraditório o que eu estou dizendo, mas tu é a favor de não fazer o ótimo? Eventualmente, sim. Eventualmente é o que se tem em mãos e tu tendo clareza que aquele não é um gado ótimo para ser vendido a rendimento, talvez a melhor opção seja vendê-lo a peso vivo. E o mercado ainda opera assim. Então, posso ter feito um pouco de confusão aqui, mas para mim isso permeia todo esse tema, né? Então, se todos vendêssemos a rendimento, teríamos mais relacionamento com esses problemas todos de contusão e faríamos talvez mais mudanças, né? Mas não é assim. O nosso negócio não é assim. As grandes, ao contrário, né? Eu queria dizer que um grande volume de gado que vai para empresas de porte pequeno ou médio são vendidos esses lotes a peso vivo. E essa preocupação em relação ao produto final fica menor, né? Então, mas ainda vejo que em muitas situações é a melhor opção comercial ao produtor. Que tema complexo, não? Eu trouxe aqui um paradoxo. É verdade. Ei, eu fiquei de falar que os 5 domínios, né, que a gente falou. Os 5 domínios, talvez não tenha tempo, nós temos que falar deles. Os 5 domínios. Nutrição, eu diria que seria o domínio 1, né? Ambiente, o 2, saúde, o 3, a questão das interações comportamentais e, claro, o estado mental. Então, aí a gente tem aí os 5 domínios. E o quanto que eles se comunicam, eles interagem, né? É um problema ou uma falha, eu diria, num desses e os outros todos na sequência, eles vão ser envolvidos. E até mesmo são cumulativos, né? Porque no momento em que o animal está malnutrido ou está com sede, né? Num ambiente com barulho, as coisas vão interagindo e o estado mental desse animal chega num limite. E aí são os vídeos que a gente vê, alguns até são engraçados, né? De uma vaca completamente transtornada, às vezes, uma maioria das vezes sozinha, né? E um animal gregário, a gente tem que evitar que ele fique sozinho, se botando num outro animal que está trepado numa cerca. Então, é bem comum esse tipo de cena, infelizmente. Pessoal, E em relação a isso, eu queria comentar uma coisa que eu acho boa, viu? A gente faz tantas vezes barbeiragens, mas esse bicho bovino é um bicho tão paciente, maravilhoso, disponível, que a gente faz alguns ajustes de caminho, de rota, e ele responde, né? Tu trata com mais calma, tu melhora a alimentação, tu faz um manejo mais tranquilo. E aquele animal que por 2, 3 anos veio num manejo indesejável, né? Ele logo se ajusta a algo melhor. Então, que maravilha, né? Eu digo isso porque eu trabalho um pouco com gado de compra e a gente nota que vem animais, às vezes, agitados, que têm medo da gente, que quebram as coisas e com o tempo, com o melhor manejo com outros animais, eles se ajustam para melhor, né? E como nós criticamos o campeiro, eu quero valorizar o campeiro. O indivíduo que é bem prático e campeiro, os trabalhadores rurais, eles têm muita clareza disso, sabe? Não deixa saber sozinha. Deixa o gado olhar primeiro se tem uma saída ou se não tem. Deixa o gado parar aqui e ele olhar que alternativas ele tem, né? Tipo, não corre pro gado antes dele ver o caminho possível, né? Então, assim, eu noto que os indivíduos, e temos muitos aí, bons trabalhadores rurais que são campeiros, que eles observam isso tudo e fazem as coisas da melhor forma e menos trabalhosa. Mas são pessoas observadoras, né? São observadores dos animais. Conhecem muito comportamento animal. Muito. Não tem ninguém que conheça melhor comportamento animal do que o cara que está no dia a dia. Só que muitas vezes o que falta é paciência. Paciência. E aí um gatilho e aí até de uma inteligência emocional do cara saber o autoconhecimento. Não, eu não posso fazer isso, vou parar, vou respirar e vou fazer da maneira mais calma. Né? Mas nós temos que apoiar essas pessoas dando tranquilidade a elas. Não te apura. Nós podemos fazer esse trabalho durante toda a manhã de hoje. E se não terminar, a nossa mangueira tem sombra e nós terminaremos isso adiante.
Tipo, nós temos que dar tranquilidade, porque nós também pressionamos, né? Vamos tocar, nós temos que fazer, nós temos que apertar, nós temos que carregar. Então, a gente também é boa parte do problema. Veloso falou uma coisa interessante, né? Que tu, como comprador de gado, tu sabe de onde vem um gado bem manejado e um gado não, enfim. E isso é um diferencial na hora de venda, né? Como eu vendo animais de sobreano e tento trabalhar muito essa parte de bem-estar animal, não é fácil, volta e meia, né? Volta e meia tem probleminhas nesse sentido, mas eu digo, como o Leonardo falou, como produtor, não dá para desistir, né? Como gestor, enfim. Mas isso é um diferencial na venda, Veloso, porque uma das coisas que eu fidelizei comprador foi da questão do manejo, além das outras coisas, né, que tem que ter as básicas, mas de ser um gado que é fácil de manejar. Isso tu fideliza o comprador, é uma coisa interessante. Daqui a pouco o cara vai no teu lote por tu ter um manejo bom, daqui a pouco o comprador não tem, né, uma estrutura boa de mangueira, enfim. Então são coisas que são aqueles ganhos invisíveis, né, que não são mensurados, mas que faz diferença na hora que tu tá vendendo, para quem tá vendendo gado, né? São muito importantes. Lívia fez sinal. Pessoal, vou fazer as vezes aqui do professor Ricardo, que sempre puxa nossos apoiadores. Uma breve pausa para agradecer os nossos apoiadores, que fazem com que o nosso podcast chegue até você. A ABS, progresso genético gerando lucro. A Factum Agro, transformando a gestão no agronegócio. Brasão do Pampa. Faça a pecuária do futuro hoje. Cotrijuque, Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos. Seja feliz, seja Cotrijuque. Tatamars Livestock. Soluções integradas para conectar você à sua fazenda. Frigorífico Silva, qualidade do campo à mesa. Ouro Fino Saúde Animal, imaginando os melhores produtos e serviços para alimentar o mundo. Revista Pecuária Sul, informação que gera desenvolvimento. Telecheia e Bastos Leilões, 30 anos de profissionalismo e transparência na batida do martelo. Propec Consultoria de Abate, do campo à indústria gerando resultados. Continuar o assunto, mas já vamos pensando nas dicas. E eu vou deixar a minha aqui. Quando a gente estava falando do bem-estar animal, me veio na cabeça esse livro, que esses dias foi indicado por uma amiga, pela Lídia Severo, que se chama A Menina que Pensava por Meio de Imagens. É a história da cientista da Temple, que é muito conhecida aí na área do bem-estar animal. E é lindo o livro, até vou mostrar aqui, ó, no meio tem uma parte aqui que ela inventa uma máquina de abraços, que ela chama, então, ela com sendo especial, né, sendo do espectro autista, ela acabou conhecendo, assim, muito e sentindo na pele, literalmente, o que os animais sentiam. E, assim, a história, para quem conhece um pouco da Tempo ainda... Eu ia ao teu encontro, porque a minha dica seria um documentário, tem um filme de 2010, né? Que eu não, esse livro eu não li ainda, mas já ouvi falar. É muito lindo, é pra criança, né? É pra criança, lindo, mas eu achei assim. fantástico, até pra quem tá... A né, menina que pensava por meio de imagens. Imagens. E o documentário, Yara, chama? Temple Grandin. Temple Grandin, e é 2010. Bem legal, Veloso, você vai gostar bastante. O documentário é maravilhoso. É maravilhoso, que conta tudo, né, da vida dela, Eu acho enfim. que é da HBO, né? Eu vou que falar da HBO. Vou falar algo da doutora Temple Grandin, espero que me compreendam bem. Se não compreenderem, paciência. Essa senhora, ela é meio diferente, ela é meio autista, né? Ela é do espectro. Não, e aí o que eu quero dizer? Ela é meio, ela é. Em ela sendo autista, ou ela tendo uma forma de pensar diferente da nossa, ela conseguiu perceber coisas que nós usualmente não percebemos. Ou seja, nós que teoricamente temos uma mente melhor que a dela, é uma simplificação dizer isso, né? Não vemos coisas que ela viu. Ou seja, olha, esses animais estão se comunicando conosco e dizendo algumas coisas. Que não tá legal isso aqui, que esse caminho é ruim, que essa luz não é boa, que esse jeito não é bom, que esse barulho não é bom, mas nós não estamos ouvindo. Mas ela, com ouvidos e olhar de autista, né, que é um olhar especial, conseguiu ver. Então, assim, ver como a gente tem que aprender com pessoas que muitas vezes a gente as coloca num patamar menor de capacidade. Então, filosofei um pouco, mas
desde que eu comecei a ver os materiais dela, que ela é a nossa craque nesse tema, né? Ela é fantástica, né? De E instalações e manejo dos preço animais, Isso. papapá. Então tem a doutora Temple, tem o cara lá do cavalo, como é que é? Monty Roberts, não é? Depois tem, aqui no Brasil, o nosso craque é o Dr. Paranhos. E mais atualmente aí temos, né? A Zarte, e junto com ela Eu ia dizer do Leonardo, outra dica, Tá né, avançando, Veloso? as coisas Minha estão turma avançando fez o pra curso melhor. aí da turma da Ganado, né, Leonardo? É. E eu tenho, Excepcional, vale tem muito a uma pena. outra dica, Outra dica. tem uma outra dica que é um perfil chamado El Defensor del Ganado, que é Olha. Marcos Jiménez Zapiola. Ele é se eu não me engano, argentino. E é interessante porque ele mostra, com muitos vídeos, principalmente, de diversos lugares do mundo, que dá para fazer bem feito de diferentes formas. Então, tem vídeo com bandeira, tem vídeo Legal. com a técnica do Bud Williams, que é esse do nada nas mãos, que foi traduzida no Brasil como nada nas mãos. Tem trabalho, por exemplo, com cachorro, trabalhando bem em mangueira, diversos tipos de instalação. E Olha que então legal. é bem interessante acompanhar ele, é um cara bem Vídeo, ativo. Leonardo, com vídeos. Oi? Com vídeos? Muitos vídeos. Legal. E vídeo de legal. coisa certa e de coisa errada, né? E é interessante que eu estava lendo também, tem uma menção disso no manual, sobre os tais currais anti-estresse, que Estresse. foi uma criação da Temple Grandin. É. E que é uma questão polêmica, para dizer o mínimo, né? Porque eles são currais que eles serviram numa época com um intuito, de certa forma, de afastar o humano do animal, que são currais fechados, em curva, estruturas pesadas, e que hoje, na prática, a gente vê que eles muito mais dificultam o manejo do que facilitam. Hoje a gente preconiza, aí tem linhas e linhas, não que um curral desse não vá funcionar, mas nós preconizamos estruturas mais leves, onde o animal enxerga a gente, sabe onde a gente está e está tranquilo com a nossa presença. Então é bem interessante aprofundar esse tema, porque, a meu ver, é uma coisa encantadora, assim, de como funciona, e é o que o Veloso estava falando, como o bovino é um animal que responde, né? Assim, num treinamento, muitas vezes, cheio de gente diferente, que o gado nunca viu, a gente conduz o gado com uma eficiência absurda. E então é um gado que se sujeita muito ao nosso comportamento, né? E então é muito, muito bom de Leonardo, trabalhar com esse animal. instalações é um assunto muito interessante, tá? E isso que tu falou dos currais anti-estresse, eu não tenho domínio do que funciona melhor ou pior, etc., e tudo que aconteceu. Mas acho que teve uma grande utilidade esse assunto, porque nos fez parar e dar uma pensada melhor nos nossos centros de manejo, currais, mangueiras, etc. E fez muita gente melhorar o seu centro de manejo. Eu vou, como eu te falei, em muitos estabelecimentos, eu noto que tem instâncias grandes, boas instalações, mas não são muito pensadas para mover o gado, para trabalhar com o gado. Aí tu reúne um lote grande, lá 200, 300 animais, é um monstro mangueirão. E é um conceito antigo de tu ter subdivisões muito grandes na mangueira. Ela só atrapalha, né? Quanto menor a subdivisão, melhor tu trabalha. E na minha casa, por exemplo, era uma mangueira muito tradicional. E um tio, quando começou a cuidar, tio Juarez, ou muito campeiro, ele de pronto mudou algumas coisas em relação ao caminho do gado. Ele facilitou o caminho do gado, sabe? Ele criou situações que tu vai caminhando e quando vê o gado já está num corredor que leva para a seringa. Ou tu vem vindo de um potreiro e ele termina numa esquina que é a porteira da mangueira. Ou seja, coisas muito simples que ele fez e que até hoje lá funcionam de maneira ótima. Ele tinha uma visão assim de como trazer o gado de forma mais simples. Cara campeiro e uma mesmo. pessoa, um cara campeiro. Tipo, Cara olha, campeiro. eu vou trazer esse gado sozinho. Eu não posso ter um cara lá na frente atacando na frente da porteira ou desviando. Ele tem que terminar onde ele tem que terminar. E ele fez de forma muito inteligente mudanças que levaram a isso. E aí é uma falta nossa. A gente cobra do trabalhador que ele deveria ser mais calmo com o gado, papapá. E as nossas instalações, na média, são a desejar. Né? Então,
O cara aperta um gado lá, cai uma cerca. O cara bota aqui não sei o quê. Então, eu acho que o tema ajudou. E fora do estado, como a maioria do gado é zebuíno, essa mangueirinha mais ou menos não vai dar certo, companheiro. Que é a nossa, né? Que um gado Angus, um gado Hereford, aí vai, beleza, né? Tendo uma coisa ali que é um obstáculo visual, ele já aceita mais, né? E o bicho zebu esse, se não for um obstáculo mecânico, talvez não funcione para maus manejos, né? Então, eu acho que esse tema aí é muito interessante. E aí, Sabe o que eu queria trazer? que uma instalação Vai. boa te custa 50, 80, 100 mil cruzeiros, um tronco, né? E aí tu calcula isso em X terneiros, ou margem de X animais. Não, é barbada também, pro cara pequeno ou médio. Temos outro paradoxo. Ter boas instalações ou retirada dos proprietários? Sabe o que é a outra coisa que eu queria falar? Ali no manual também se trouxe ali a questão, um conceito moderno hoje que vem sendo utilizado, que é do uma saúde, um bem-estar. Ele é um conceito mais amplo, vamos dizer assim, um conceito mais, uma pegada mais integrada. Por que isso? Porque ele tenta trazer exatamente o resultado é tudo isso, essa conexão que existe humano, animal, vegetal, ambiente. O quanto que a gente tem esse cuidado com as próprias pessoas que estão ali, o ambiente, o animal, tudo isso está interligado, né, no trabalho de todos. Ou seja, um cara mais tranquilo, um cara mais dominando as suas emoções, controlando, tendo consciência do que ele está fazendo, respeitando tempos. Respeitar tempos. O animal não tem a mesma velocidade que nós, o animal não tem o mesmo penso, não tem o mesmo instinto. O quanto que isso também traz o resultado para a pessoa, pensando nisso que o Veloso falou agora. O campeiro, mas no sentido de eu também, humano, viver melhor, entendeu? Inclusive, até ali no manual tem um depoimento de um campeiro dizendo que antes, quando trabalhava, terminava o dia, mal tomava banho, engolia a comida e ia dormir, terminava cansado, exausto. E o quanto que essa revisão de conceitos, ou seja, mudar um pouco a sua forma, entender e respeitar as coisas, ele termina mais tranquilo, ele tem até disposição para assistir TV, bem assim o cara disse. Sim, Ana, Então, são coisas que cuidam também das pessoas. é isso aí, Veloso. Todo mundo tem que estar bem. O bem-estar, ele é para todos, para o Venham animal todos. e para as pessoas que estão ali naquela lida. Então, o quanto que a gente tem que refletir sobre isso. Concordo plenamente com o que tu falou. Usar essa questão holística, esse conhecimento, esse know-how, a camperice, mas buscando trazer melhorias para tranquilizar, para ter o bem-estar das pessoas, do ambiente como um todo, o ambiente como um todo. Entendeu? Não é só o meio ambiente. Eu adorei a frase da Nathalie, né? Uma coisa é ser bagual, outra coisa é ser campeira. Essa frase eu vou copiar a Nathalie. Gostei, achei bem impactante, Não, assim. E eu acho que a gente, muitas vezes, eu digo, gente, vai em inúmeros frigoríficos, né, aqui no estado, a gente julga muito, né, claro, e tem, vamos dizer, uma culpa, né, tem um papel muito forte nessa questão de bem-estar, o cara que está lá no campo, enfim, mas a gente não pode esquecer da questão do transporte e da questão do bem-estar dentro da própria indústria. Também. Sabe, a gente assim que tá na estrada, a gente vê esses caminhões boiadeiro fazendo ultrapassagem que não deve. Assim, a gente olha, a gente vê esses dias na estrada e eu disse, meu Deus, imagina esses bichos aí dentro do jeito que não estão, sabe? Então, assim, é aquelas paradas, é revisar os animais. E dentro da indústria, claro, hoje as indústrias maiores, elas têm um maior cuidado, né? Até pela questão da exportação, enfim, mas tu pega frigoríficos pequenos, eu nunca me esqueço de um caso, a gente foi acompanhar um abate, um frigorífico assim pequeno, e quando a gente chegou na recepção, a moça já nos conhecia, enfim, e ela disse assim, ó, por favor, vão lá no curral, porque vão matar aquele gado. A mulher apavorada, assim, né? A secretária. Aí a gente foi lá olhar, nem era o nosso lote nem nada, mas assim, ó, o pessoal que estava lidando, eles não tinham noção nenhuma, entendeu? Do que era para fazer, como que tinha que fazer. Enfim, era realmente assim um troço horrível de se ver, sabe? E aí então a gente pensa, e aí se a gente colocar a questão de vamos fazer bem feito dentro da propriedade, né? Enfim, cuidar, investir em treinamento e tudo mais, né?
e aí chegar lá no final do final, né, que é bem no finalzinho, e não tomarem o cuidado, aí também é brabo, sabe? Então a gente não pode esquecer desses dois pontos que também são cruciais, né, quando a gente Verdade. fala de bem-estar animal. É verdade. É uma cadeia e todo elo tem que cumprir o seu papel, né? Onde tudo começa tem que ter e aonde lá o final dessa cadeia também tem que ter, né? Então, isso é muito importante. Eu vejo hoje um pouco mais de evolução, Nathalie, com o sentido de ter equipes e ter profissionais responsáveis por as equipes ali de recepção, pessoal de Com curral, certeza. treinamento, monitoramento dentro da indústria. Eu vejo isso antes, a gente via em menos frequência, em frigoríficos menores, e hoje todo mundo tem que ter, né? E o produtor, aí ele tem que fazer seu papel também, né? No sentido de monitorar e a indústria desempenhar bem o seu papel, né? Então a indústria também tem problemas, com certeza, que tem que melhorar. Coitada, Lívia, a gente tinha que chamar os patrocinadores, todo mundo emendou aqui uma primeira, não deixamos. Não, eu deu acho que ela já certo. chamou Ah, e já tu nem chamou, viste, nem vi, cara. então. Ela nem Ah, viu. Agora é é, tecnologia nova, claro, tá gravado. Tá, agora que a nossa, entendi, Lívia, nossa boa. tecnologia. Não, estamos Olha, no que outro ajuda. nível. Mas falta Ajuda o dica bem-estar da dos Nathalie. animais. Nathalie. Ó, Eu tenho uma dica. diga. Tá. A minha dica é esse livro aqui, que é A Pecuária, a verdade por trás das histórias que lhe contaram, Ah, da muito Daniela bom. Cotrim. Bem bom. É uma leitura, assim, muito fácil, muito boa de ser feita, sabe? É uma leitura leve. E eu digo assim, é um baita presente pra gente dar para alguém que não é do nosso meio. Olha aí, que Porque legal. ele trata de questões, é bem aquilo que a gente quer, assim, ó, que quem não é do nosso meio conheça a pecuária, né, a realidade, enfim, não fique, né, só nisso que vê por rede social, Instagram e essas fake news, enfim. Então eu digo assim, ó, que é uma leitura muito boa, até da gente fazer, sabe, por muitas vezes a gente vai conversar com alguma pessoa e a gente não sabe a maneira correta enfim, de explicar, enfim, de uma maneira fácil para essa pessoa entender. E esse livro é bem isso, sabe? Eu gosto bastante dele. Que Então, fica aqui a legal, minha boa dica. dica, bela dica. Quem é que A minha escreveu, dica Nathalie? Quem é que Daniela. É escreveu? Daniela Daniela Costa Cotrim. Cotrim, é muito É, conhecida. a Daniela Uhum. também, ela faz questão de acompanhamento da base. É verdade. Isso, eu conheço ela. Ô, Uhum. Nathalie, falando em presente, tu já tem esse livro aqui ou não? Tenho. Ó, aqui, ó. Ah, tá. Tá bom. Tá dominado, Esse tá é o dominado. nosso presente Tá. pros convidados. A minha dica que eu estou lendo ainda se chama Cada Vez Mais Forte. Um livro que eu estou adorando, devorando, do Arthur Brooks. Não tem a ver Sobre com o que é? bem-estar, mas é Sobre o uma que é, evolução Ana? interna. A gente fala sobre o desafio da segunda metade da vida. Aham, Ó, os o desafios. próximo tem que ser assim, ó, cada vez mais velho. O mais jovem, depende. Cada vez mais jovem. Da terceira metade da vida. Cada vez mais jovem. Gente, eu queria agradecer, Nathalie, a tua presença. Muito obrigada. Obrigada pela parceria. Foi muito boa a nossa discussão hoje, foi super rica, né, pessoal? Gostaram todos? Acho que nosso público tem Excelente. certeza absoluta que os nossos ouvintes vão amar, que a gente possa fazer mais rodadas de conversa, porque é um tema infinito, é um tema de evolução, então ele não vai terminar nunca, entendeu? A gente vai estar sempre discutindo, revisando, falando, mas foi muito bom a gente falar sobre isso, é muito importante a gente falar sobre isso e o teu trabalho vem bem nesse sentido. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns aí por todas as entregas, porque eu sei que tu consegue fazer muitas transformações e isso é muito importante, né? A gente desempenhar o papel e agradecer a tua presença e a parceria, a nossa parceira, Propec, coisa mais legal. importante a gente ter aí novas parcerias, mas a Propec aí fazendo o seu trabalho. Beleza? Eu tô fazendo Obrigada, jabá, Nathalie. professor Ricardo. Muito obrigada Obrigada, pelo Nathalie. convite. Vocês falaram dos apoiadores, eu lembrei uns passagens que tem a ver com o nosso assunto aqui. Faz alguns anos eu subdividi umas áreas na minha casa lá, não eram grandes, mas eram áreas de 40, de 30, de 12 hectares, eu subdividi em piquetes. E elas se transformaram em, se não me engano, 12, que nós chamamos do Q1 ao Q12. E eu pensava que com isso eu iria melhorar muito a parte de rotatinos e rotatilnos, e, né, etc. E fiz com cerca elétrica, lembrando da Tamaras, né, empresa líder em identificação animal e em cerca elétricas, eletrificadores. E aí o que eu observei é que, claro que melhorou
a colheita do pasto, mas melhorou muito o manejo com o gado. Eu queria fazer melhor colheita do pasto e um dos resultados mais visíveis foi um gado mais manso. E o meu encarregado, que é um homem campeiro e observador, estava resistente a esse assunto. Muito piquetinho, muita montoeira de gado. E aí ele começou a ver, mas isso aqui está funcionando. E hoje ele é adepto. E ele é um cara defensor. E ele me diz, tchê, vamos mudar de potreiro. Tchê, vamos fazer tal coisa. Lá está folgado, aqui está apertado, etc. Então eu sou um defensor dos campeiros. Vocês são muito crica com os campeiros. Eu vou ser sempre no nosso podcast, até me correrem, um defensor do maldito gauchinho. Maldito porque falam mal dele. Aí nesta semana, eu saí a cavalo para juntar os terneiros no CRIP, né? E eu uso o brasão do Pampa, e lá eu coloquei o tal do terneiro mais, e os terneirinhos vieram comer no CRIP, e as vacas junto. E aí o que acontece? Também eu quero desmamar mais pesados, mas esses terneiros hoje, eles me relacionam com alguma coisa boa já. Então, quando eu venho, né? É sério. Eu venho a cavalo, às vezes, né? Ele tá ali tirintando espora, batendo ferrinhos, né? Ele relaciona, que lá vem aquele cara com comida. Ou eu venho de trator, ou eu venho de caminhonete, né? E isso criou uma relação que tem a ver com o bem-estar animal, que não é mais de um estímulo negativo, é um estímulo positivo. Então hoje eles têm algumas situações ruins, né? Que eu levo lá e faço uma injeção, que eu levo lá e faço alguma coisa, coloco um brinco. Mas eles têm mais situações ou convivência comigo hoje saudáveis, assim, do ponto de vista do comportamento. E faltaram alguns patrocinadores. Os terneiros eram filhos de um touro chamado Artilheiro, da nossa empresa ABS. Ô, Veloso, Maravilhosos. só um comentário. O gauchinho, eu acho que é um estado de espírito, não é cargo dependente. Eu acho que tem proprietário gauchinho, tem funcionário gauchinho, tem veterinário gauchinho. Gauchinho no Sim, sentido mas é que ele virou pejorativo bode que se usa, expiatório, né? sabe? O gauchinho virou bode expiatório. O cara tem Virou bode estabelecimento com expiatório. anarquia. E aí a culpa é do gauchinho, entendeu? Só um pouquinho, companheiro. Sabe aquela coisa assim? Então, o gauchinho faz parte do teu ecossistema. Tu faz parte disso, né? Exatamente. Ele está no teu estabelecimento, no teu arrendamento, na tua propriedade, e ele é o problema. Não, mas o problema é tu. Tu contrataste esse indivíduo, treinou, tu não treinou, né? Tu te comunicou. Não é barbada, mas eu espero que eles ouçam aqui. Essa Não gauchada dá pra ouça o nosso fugir da podcast. responsabilidade. Vocês têm um defensor aqui, sozinho, isolado, peleando, né, só com o cabinho da faca, sabe? Mas Não vem tô jogar aqui pra por vocês, torcida aí. gauchada. Estou jogando para a torcida declaradamente, porque em outras áreas da sociedade eu não vou ter apoio. Então eu preciso ter algum grupo de apoio. Estou fazendo meu lobby. Ué, não pode fazer lobby aqui ao vivo? Sério? Deve. Sério? Até a Já Lili Beto veio hoje os pro- agrovetes, eu tô meio cansado, meus colegas. Os tequinistas, veterinário, agrônomo, engenheiro Vamos mudar. agrícola. Vamos Eu já mudar tô o meio meio. saturadão já. Meio saturadão. Mas logo eu volto. Não vou concorrer ao CRMV, né? Mas eu volto. Dou uma adulada neles também, queridos colegas. Também. Acho que é isso, né, turma? Valeu, povo! Quanto assunto sobrou e faltou, Isso. hein? Maravilha, tema Em 1h20 amplo, hein? já. Hein? E já estamos a 1h20, né? Então É. tá, pessoal, Mas vão vou... ter os cortes do YouTube, vão ter a Lívia também. A Lívia, ela agora é a nossa censora. Ela corta uns pedaços e aí tu pergunta, Lívia, tal coisa. O YouTube, a plataforma, cortou. É 3, habilidosa, né? Ela é o 2, nosso Como é que é? Censo. 3, 2, 1.